Olá pessoal, vamos para mais um desafio de programação. O objetivo desse desafio de programação será exercitar a lógica de programação. Desta vez não será exigido nenhuma linguagem específica, você pode resolvê-la na linguagem que você tiver mais familiaridade. Pode ser em Python, pode ser em C, em Java, tanto faz. O objetivo é que você siga exatamente o que está previsto no enunciado, inclusive o formato de entrada e saída, mas quanto a detalhes de implementação, fica a critério de cada um. Nesse desafio, imagine que vamos fazer um estudo relacionado à temperatura. Imagine a seguinte situação. Um grupo de engenheiros está tentando construir equipamentos que irão sofrer ações extremas de temperatura. Eles serão lançados no espaço, e no espaço, como vocês sabem, por exemplo, não tem a proteção da atmosfera. Então, quando o Sol está incidindo diretamente sobre um equipamento, a temperatura se eleva muito. E quando o equipamento não sofre a incidência direta do Sol, a temperatura baixa muito. Um exemplo claro, nosso próprio satélite natural, a Lua. A face que está voltada para o Sol tem temperaturas extremamente altas. E a face que está na sombra tem temperaturas extremamente baixas, muito abaixo de zero. Imagine que para testar a resistência desses materiais a diferentes temperaturas, aqui na Terra esses engenheiros utilizam diversas câmaras frias, câmaras quentes e ficam movendo esses materiais de uma câmara para outra a cada intervalo de tempo. E o valor da temperatura é medido com uma certa precisão a cada X intervalo. É uma situação totalmente fictícia, mas vai servir para a gente exercitar nossa capacidade de programação nesse problema. Imagine que nesse experimento diversos dados são obtidos e diversas métricas são calculadas. Desvio, média, mínimo, mediana, várias coisas. Mas nesse problema estamos preocupados com a média. Então, qual será a sua tarefa? Sua tarefa será construir um programa que ele irá ler, primeiro, dois números. O primeiro indicando a quantidade de observações e o segundo indicando esse intervalo que queremos calcular a média. Por exemplo, suponha que os dois primeiros números que você leu foi então 7 e 3, né? Esse par de números. Isso indica que serão 7 medidas e queremos calcular a média a cada 3 medidas. Por exemplo, suponha que os 7 números que foram lidos na sequência são esses aí que você está vendo na tela. 3, 4, 8, 9, menos 2, menos 1, menos 3. Então, as médias a cada 3 minutos são 15 dividido por 3, então 5. 21 dividido por 3, 7. Novamente 15 dividido por 3, 5. 6 dividido por 3, 2. E menos 6 dividido por 3, menos 2. De onde saíram esses números? Então 15, 21. Pegando então a cada 3. 3 mais 4 mais 8, 15. 4 mais 8 mais 9, 21. E assim em diante. Então é uma janela móvel. Nesse exemplo, demos sorte de todos os números encontrados serem inteiros. Mas caso dê algum número decimal, considere apenas a parte inteira. Ou seja, truncando o número. Não é para arredondar. Então, depois daqueles dois valores, daquele par de valor lido indicando o tamanho da sequência de medidas e o intervalo que iremos considerar, então teremos então as n medidas. No nosso exemplo, usamos 7 e 3, né? Então, considerando 7 medidas. Então, depois você vai ler 7 números e vai fazer a conta de 3 em 3. O seu programa, então, deverá exibir dois números. O primeiro indicando qual que foi a menor média e o outro indicando qual que foi a maior média. No exemplo anterior, a menor média foi menos 2 e a maior média foi 7. Vou voltar para a gente conferir. Repare, 15 dividido por 3, 5. 21 dividido por 3, 7. Então, 7 por enquanto é o maior número. Novamente, 15 dividido por 3, 5. 6 dividido por 3, 2. E menos 6 dividido por 3, menos 2. Então, a menor média foi menos 2 e a maior foi 7. Nesse caso, exibimos menos 2, 7. Depois disso, seu programa irá novamente ler mais dois pares de números e calcular a média, qual que foi a menor média, a maior média, seguindo a mesma lógica. E seu programa irá parar quando esse par de números for 0, 0. Um exemplo de entrada e saída. Então, primeiro, é o mesmo exemplo que usamos anteriormente, 7 e 3, depois uma sequência de números, com uma sequência de 7 números, 3, 4, 8, 9, menos 2, menos 1, menos 3, por exemplo. Né? Aí você exibiu o resultado, menos 2, 7. Agora você leu outro par de números, 8, 4. Então teremos 8 números que são as diferentes medidas e queremos dessa vez calcular de 4 em 4. Então você leu, por exemplo, 1, 4, 2, 6, 2, 2, 2, 2. E aí exibiu ali a menor média e a maior média, 2, 3. Nesse exemplo, se você pegar e for calcular, você vai observar que vai ter uma média, por exemplo, que vai dar 3,25, outra vai dar 3,5,
Mas como estamos interessados em truncar, a maior média foi 3. Foi ler o terceiro par de número, veio 00. Então seu programa encerra e acabou. E é isso. Um bom trabalho. Quaisquer dúvidas, vocês podem nos procurar no Discord.